Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Nalkeno e estamos aqui para mais um Fique e Fala. Dessa vez agora com o. Eu perdi o número de capítulo de novo. O capítulo 16 de O Quarto Cavaleiro. No caso, semana passada. Semana passada, não sei nem porque eu falei semana passada. Mas no capítulo passado não teve nada tão interessante assim. Porque foi mais a explicação do Harry sobre tudo que aconteceu. Que aí eles estavam conversando com o pessoal de Supernatural, né? Aí eles estavam conversando mais, tipo, em questão de, tipo, o que o Harry passou sendo um bruxo, essa coisa, sendo. E aí descobrindo que ele era um. Ele era mestre da morte e, portanto, o quarto cavaleiro. Era isso que eu queria falar. Foi basicamente a maioria do capítulo, se eu não me engano, foi essa conversa. E durante essa conversa também teve a revelação do Gabriel. Eu não sei porque eu falei Gabriel, eu sempre falo Gabriel. Não sei porque eu falei Gabriel. Mas a revelação do Gabriel de que se eles juntassem os quatro anéis dos cavaleiros, eles conseguiam abrir a jaula de Lúcifer pra jogar o Lúcifer lá. E aí, no caso, aí o Gabriel descobriu que na verdade ele já tem três anéis, só falta um. Enfim. E de importante foi isso. Aí depois teve uma conversa entre o. Ah, no começo do capítulo eles tentaram conversar com o Bob sobre tudo que estava acontecendo, só que não conseguiram falar nada. Então, provavelmente, nesse capítulo vai ter a conversa com o Bob. Eu tô ansioso com a conversa com o Bob. Mas. Aí depois teve o Jorge conversando com o Jim. Não teve uma conversa muito profunda, só que eles acabaram ficando de fazer uma guerra de pegadinhas. E aí, no final do capítulo, a autora disse que nesse capítulo eles iam abordar essa guerra de pegadinhas. O que eu, sinceramente, acho que. Não que vai ser chato, mas é que pra trama é meio desnecessário, sabe? E aí, a Molly acabou ligando pro Jorge e o Jim viu toda a conversa e foi uma conversa muito boa, gente. É só isso, não tem nenhuma coisa tão importante sobre a conversa dele com a Molly. É só porque eu gostei muito da conversa dele com a Molly. Enfim, sem mais delongas, e de novo, nossa, mano, todo episódio eu tô fazendo isso. Todo vídeo eu tô fazendo isso e eu esqueço de pegar e arrumar o negócio do site primeiro antes de começar a gravar. Nossa, que ódio. É porque sai toda hora também essa merda. Tá. Então, sem mais delongas, capítulo 16, uma conversa de pá da morte. Eu não sei o que esperar disso. Uma conversa de pá da morte. Gente, eu tô achando que a coisa tá muito alto. Oh, meu pai do céu. Calma aí. Só deixa eu arrumar a câmera aqui, que eu tô achando a câmera muito alta. Antes eu não tava achando, mas agora eu tô achando. Tá. Voltamos à orientação da câmera como sempre tava antes. Tá. Uma conversa de pá da morte. Tá, eu tô falando que não concordo com o J.K. Rowling, beleza. Aqui, ó. De qualquer forma, esse capítulo é basicamente só conversa fiada e não me arrependo de nada. Não tem tanta trama nesse capítulo. Vamos lá. Tá. Harry piscou para o passarinho voando pela cozinha, dando voltas e mais voltas enquanto pia alegremente. Clichê, só te dou 2 pontos por isso, disse secamente a George, que calmamente tomava seu chá à mesa. Além disso, Bob poderia ter entrado. Nossa, turma da pesada. E Bob está lá fora atendendo um cliente no ferro velho. Então estamos seguros. George sorriu. Além disso, eu só estou aquecendo. Já faz um tempo. Preciso voltar a treinar. Com um estalo, o irmão de Harry, Jim, caiu no chão, gritando e rindo e gritando animadamente. Isso é incrível. Posso fazer de novo? Cara, isso seria ótimo para reconhecimento de uma caça. Não dura muito e não dá para acabar cedo ou prolongar ainda mais, explicou Jorge ao homem que tinha acabado de virar um canário. É basicamente ele é o feitiço que o falso Moody, no caso, né? Usou no Draco. Explicou Jorge ao homem que tinha acabado de virar canário. Se fosse um reconhecimento rápido, claro, mas também seria arriscado em uma situação perigosa.
Além disso, pássaros são bem frágeis. Calma aí. São bem frágeis, se alguém descobrisse. Tanto faz, cara, Jim pulou da cadeira. Vou pegar o Sam. Prepare mais um daqueles doces pra ele. Ah, não, não são feitiços, são os doces. Ah, mas é na mesma linha se você parar pra pensar. Tá. Harry riu baixinho quando Jim subiu as escadas correndo, de 2 em 2 degraus. Eu acho que você tem sido bom pra ele, comentou, apertando o ombro de George em agradecimento. Não tenho tantas certezas sobre a guerra de pegadinhas, mas pelo menos ele não está mais remoendo tudo. Locke mandou uma mensagem para o meu celular de novo. George tirou o novo celular descartável do vestido roxo de tricô que usava naquele dia. Não sei como ele conseguiu meu número, já que eu mesmo acabei de conseguir. Mas ele disse que quer entrar. Tenho a sensação de que todos nós vamos nos arrepender disso. Harry deu de ombros e se serviu um pouco de chá. Bem, pelo menos eles estão com Cass investigando a situação da peste agora, então podemos nos preparar e esconder os doces bons dele. Cass estará de volta para o Star Wars hoje à noite. Gabriel não está incluído. Jean informou enquanto puxava seu irmão, muito mais alto e agora protestando para dentro da sala. Se estamos educando vocês camponeses sobre a alta cultura, então ele também deveria estar incluído. Ele? Ele tá falando do Gabriel ou do Cachel? Porque ele falou que o Gabriel não está incluído. Não entendi, tá? Harry realmente não conseguia esconder o sorriso, enquanto George desembrulhava outro creme de canária para, no caso bala, né? Para Sam. Ele e Cass ainda não tinham conversado sobre o relacionamento que tinham, mas tinham se pegado bastante sempre que encontravam um tempo a sós. O que realmente não acontecia o suficiente na casa e na barraca lotadas. É bem difícil. Até então, Harry nunca se sentira tão confortável e seguro em uma situação romântica. Ele não tinha certeza se era porque Cass era um anjo imortal, se era porque ele não esperava nada de Harry, ou se era apenas o próprio homem. Mas o terror que Harry sentia em relacionamentos ainda não o havia atingido, pelo menos. Se, seja lá o que fosse que estivesse acontecendo, ele não ia deixar para lá, nem mesmo se tivesse que impedir um apocalipse para mantê-lo. E antes de continuar, gente, eu simplesmente lembrei que eu esqueci minha água de novo. Gente, que ódio! É porque normalmente eu tenho muita água aqui. Só que eu acabei com essa água e esqueci de encher, gente. Que ódio. Eu não sei se eu vou aguentar o capítulo inteiro sem água. Certo, então qual de vocês, idiotas, engravidou alguma pobre garota? Ai, a conversa, finalmente. A conversa. Bob estreitou os olhos e resmungou para os dois desconfiado. Jim suspirou e deu de ombros diante da expressão surpresa de Sam. Que diabos, Bob? Sam gaguejou. Jim precisou de todas as suas forças para não rir abertamente tanto da suposição de Bob quanto da indignação justificada de Sam. Honestamente, não era uma suposição terrível, mas Jim sempre fora excepcionalmente cuidadoso, e fora ele quem. Tá. E fora ele quem dera a Sam a conversa sobre sexo. Então era melhor que ele também fosse. É. E se você parar pra pensar, o Bob não tá tão errado assim na suposição, né? Porque realmente alguém engravidou alguém, mas não foi nenhum dos dois meninos e não foi uma mulher. Boa, John. Bob travou as rodinhas da cadeira e se acomodou onde elas o haviam encurralado na cozinha, depois de desligar o telefone e depois de ajudar Rufus com algum tipo de problema. Meninos, estamos no meio do apocalipse e vocês aí me dizendo que precisamos conversar, todos ansiosos e solenes. Já tivemos aquela conversa em que vocês dois fizeram aquele ops, posso ter começado o fim do mundo sem querer, então não consigo imaginar nada pior do que isso. Agora, qual de vocês, idiotas e irresponsáveis, vai me dar um neto? Jim piscou surpreso com o comentário de Bob sobre um neto. O homem não fazia segredo que se importava com eles, mas isso era algo totalmente novo. Com tudo que havia surgido sobre John recentemente e a crise sexual pessoal de Jim que ele ignorava cuidadosamente, bem, parecia que uma ferida havia se curado de repente dentro de Jim. Uma ferida que ele nem sabia que tinha. Alguém se importava, mesmo que não fosse seu pai biológico. Foi Bob quem os escolheu conscientemente e, estranhamente, até mesmo Sirius Black morto. É, eu prometo, não há bebês, Bob. Sam ainda protestava indignado, com os grandes olhos de cachorrinho arregalados.
Bem, Jim lançou um sorriso irônico para Sam diante da falsidade daquilo. Que diabos, eles tinham um sobrinho e a descoberta o atingiu de novo. Que porra eles iam fazer com uma criança que era literalmente a morte? Sam estremeceu. Bem, pelo menos não um que seja do Jim ou meu. Sam parou de falar enquanto Bob cruzava os braços e apenas o encarava incrédulo. Sente-se, vocês dois são altos demais para ficarem me olhando. E expliquem. Bob apontou para as cadeiras ao redor da mesa da cozinha. Jim e Sam se aproximaram e se sentaram. Jim sentiu a vontade perversa de desafiar Sammy no jogo de pedra, papel e tesoura para ver quem contaria a Bob, mas imaginou que provavelmente levaria uma pancada na cabeça por enrolação se ele o fizesse. Harry e George escaparam assim que ficou claro que a conversa estava realmente acontecendo dessa vez, depois de muitos começos frustrados. Eles levaram o carro de Harry até a cidade para encontrar um mercado e reabastecer a cozinha. Jim só esperava que George fosse bonzinho o suficiente para garantir que Harry comprasse alguns bifes, hambúrgueres e outras coisas comestíveis, e não apenas comida de coelho. Então, enquanto estávamos fora, aprendemos muito mais sobre Harry e George e por que eles estão aqui e por que estavam procurando o papai. Começou Sam. Sua voz se perdeu no final e lançou um olhar suplicante para Jim assumir o controle. Vocês voltaram faz uma semana, diz Bob secamente, lembrando-os que eram definitivamente cobardes quando se tratava de dar más notícias ao velho. Vocês tiveram tempo de assistir todos os filmes de Star Wars com seus novos amigos, mas não me contaram sobre os dois britânicos aleatórios que moram na minha casa. É, você tem um ponto, Bob. Você andou ocupado. Sam parou de falar mais uma vez, como se estivesse tentando encontrar as palavras. Também houve pesquisa envolvida nisso. Eles nunca tinham visto Star Wars. Isso não está certo, Bob, protestou Jim, sabendo que eles eram apenas covardes. O olhar furioso de Bob dizia exatamente a mesma coisa. Jim apenas suspirou e revirou os olhos sob o peso do olhar do homem mais velho. Sam voltou aqueles olhos de cachorrinho para Jim. Claro, isso seria repassado para ele. Olha, Bob, ele apoiou os cotovelos na mesa e distraidamente tirou os pedaços de tinta vermelha que haviam grudado em seus dedos, do lado de fora das unhas. Jorge tinha pintado suas unhas dormindo, e Jim ainda não sabia como. Ele tinha um sono muito leve. Ele tem magia. Ele consegue pintar a unha magicamente, eu tenho certeza. Harry só deu um ponto para o Ruivo para isso, como se fosse uma brincadeira, mesmo Jorge alegando que nem era uma brincadeira de verdade. Mas Sam lhe deu 2 pontos, já que Jim não sabia como tirar a tinta. Jim já tinha planejado sua próxima brincadeira, e ela seria executada muito em breve. Jorge já tinha percebido todas as outras tentativas até então, mas essa seria bem sucedida. Ele acha. Eu tô amando que só o Jorge tá ganhando ponto, porque o Jim não consegue fazer nenhuma brincadeira com ele. Mas é claro. Mas ele tá enrolando. Cadê a conversa com o Bob? Jim, Bob o cutucou impacientemente. Bem, não vimos tudo de uma vez. Isso é bom. Você talvez não queira ouvir tudo de uma vez. Levamos umas 2 semanas para conseguirmos todas as peças e provavelmente ainda não sabemos de tudo, alertou ele, pensando que eles só tinham lidado tão bem com a situação porque ouviram apenas pequenas partes das quais tiveram tempo de se acostumar antes que algo mais lhes fosse imposto. Bob estreitou os olhos e olhou ao redor da casa. E você ainda se sente bem com eles por aí? Ele verificou, parecendo perceber que os dois não estavam em lugar nenhum no momento. Isso não deve ser tão ruim se você não se importa se eles continuem morando aqui. Eles estão fazendo compras no supermercado. Sam respondeu com o aceno da cabeça. E sim, nós os queremos aqui conosco. Você também vai querer no final de tudo, prometemos. Nós simplesmente não os queremos aqui agora. Você é meio precipitado, Bob. Falou um Winchester, mas tudo bem. Ele sorriu para a figura paterna rude que os encarava. Acho melhor a gente só dar um pouquinho de informação à medida que avançamos, tipo como descobrimos tudo. Rapaz, Bob rosnou irritado. Eu não sou um inválido com um pé no asilo. Me conte tudo, senão aqueles dois vão acabar morando no ferro velho. Mas provavelmente acabariam num campo vazio se aquela faxineira irritante estivesse presa ali. Ah, tá. Ele tá falando do Harry. Ai, o Harry tem mania de limpeza, gente. Que isso? Ei, dá um tempo pro Harry, protestou Sam antes que Jim pudesse fazer o mesmo. É, cara, a gente podia aguentar um pouco menos de poeira e mofo por aqui. Jim revirou os olhos. Não me venha com esse de cara, garoto. Bob lançou um olhar furioso. Agora, quem são esses dois e o que eles querem? Certo, então.
O papai aparentemente não era celibatário todos esses anos depois da morte da mamãe. Jean arrancou o curativo. Harry é nosso irmãozinho. Bob franziu a testa, abriu a boca, fechou-a novamente, tirou o chapéu, passou a mão pelos cabelos, colocou-o de volta e ainda não parecia capaz de processar. Os pais do Harry conheceram. Calma aí. Ah, tá. É que ele tá falando, tipo, os pais no sentido, tipo, neutro, tá ligado? Tipo, ah, the parent, entendeu? Aí ele não tá falando de gênero. É, o genitor do Harry conheceu o papai em Las Vegas para um feriado há 22 anos. Sam completou enquanto Bob parecia ainda estar processando. Harry só soube recentemente. Ele recebeu uma carta. Bolas. Bob finalmente suspirou. Não era isso que ele estava esperando, mas isso explicaria ter viajado até aqui, até o buraco do nada. Achei que ele tinha dito que era o pai dele que conhecia o John. Era mentira? Na verdade, Harry raramente mente, e é bem óbvio quando mente. Explicou Sam, inclinando-se para frente, animado. Era um pouco mórbido, mas Sam se empolgava com qualquer nova magia e conhecimento que não era não, ou conhecimento que não conhecessem antes, mesmo que fosse algo que regularmente rasgasse a mão do irmãozinho. Ele foi amaldiçoado com magia de sangue. A mão dele começa a sangrar quando ele mente. Às vezes, olha a cicatriz atrás dela. Tá. Os olhos de Bob se arregalaram dramaticamente. Bem, isso é muito inconveniente. Como ele espera mentir para se meter numa investigação policial quando precisa? Com habilidade, aparentemente, bufou Dean. Não que ele realmente precisa mentir, porque ele realmente é um policial. Ou era. Buffaldin. Nosso irmão mais novo foi policial por alguns anos antes de virem aqui procurar o papai. Você deveria vê-lo interrogando suspeitos. Acho que nem a Ellen chega aos pés dele. E ele consegue fazer tudo isso sem mentir. Nem dizer a verdade. Pois é. Bob pareceu até um pouco impressionado, mas Jim. Calma aí. Mas Jim não tinha esperanças das próximas revelações. Além disso, ele não é Harry Black. Ou é, mas na verdade é Harry Potter Black. O cara que impediu o apocalipse deles? Perguntou Bob quando o nome finalmente pareceu fazer sentido. Achei que ele fosse mais velho. Harry tem, na verdade, 21, quase 22. Ele só parece jovem, explicou Sam. E sim, ele realmente foi quem acabou com a guerra deles. Aparentemente, ele tem a sorte dos Winchesters. Suspirou Jim para o destino ou quem quer que fosse que parecesse odiar sua família. Eu te digo, Bob, pelo que sabemos da vida dele, ele passou por tanta loucura quanto nós. Só pode ser genético. Com certeza é genético, gente. Certo. Então, a próxima parte, Sam estremeceu. E Jim ficou feliz por estar aceitando. Precisamos deixar claro, eles não são bruxas. Eles absolutamente não fizeram nenhum acordo com demônios. Bob estreitou os olhos desconfiado. Mas eles não são humanos agora, são? É isso que você vai me dizer? Ah, são sim, interrompeu Sam rapidamente. São bruxos, o que, segundo Cass, é muito diferente do que o que chamamos de bruxas. Sem pactos com demônios, sem maldade inerente, nascem com magia, como varinhas, caldeirões e até magia de vassouras voadoras. Embora possam estar me enganando nessa última. Não, não estão. Segundo Cass, bruxas normalmente não vêm para os Estados Unidos porque a magia deles aqui é basicamente erva de gato demoníaca. Então é por isso que nunca encontramos a espécie deles antes. Bob estreitou os olhos. Me pareceu estar pensativo antes de assentir. Ok. Tem um livro de história na prateleira debaixo do escritório. Eu nunca o uso porque parece mais ficção do que fato, embora seja muito abrangente sobre Rugarus, demônios de nível baixo e até ghouls, entre outras coisas que não pareciam reais. Comprei em um leilão online alguns anos atrás. Foi escrito por um cara chamado Scamander ou algo assim. Disse ser um bruxo. E eu achei que era basicamente besteira. O Newt. O Newt. Ai, gente, eu gosto muito do Newt. Ele era. Calma aí. Ele era um continente diferente desse? Sam se sentou mais ereto. Claramente prestes a procurar o livro imediatamente para lê-lo. Jim cutucou seu cotovelo com um dedo para fazê-lo recuar de vez com seu fetiche por pesquisa ou seja lá o que fosse. Sam apenas o encarou por seus problemas. Sim, um cara britânico.
Bob assentiu, ignorando-os. Então provavelmente é tudo verdade. Você poderia pedir para George ou Harry darem uma olhada mais tarde para conferir, disse Jim. Nós também achávamos que anjos eram mitos, então aparentemente temos um irmão bruxo. Como se fosse só isso, tá ligado? Ai. Então, aquela guerra que eles estavam, imagino que tenha sido mágica? Bob havia tirado um canivete do bolso em algum momento, e agora o abria e fechava na mão. Jay não conseguia interpretar se era homicida ou apenas um hábito nervoso. Provavelmente homicida, mas para quem? Sim, não sabemos muito sobre isso, mas parece que sim, ele assentiu. Mas não tirou a lâmina do seu campo de visão. Sam pigarreou sem jeito. Então, voltando à sua pergunta anterior, na verdade foi o pai do Harry quem conheceu o John. Por incrível que pareça, parece que bruxos podem engravidar. É uma coisa mágica ou algo assim. O canivete de Bob parou no meio do giro. Seus olhos se estreitaram e seu rosto se anuviou. Eu vou matá-lo. Eu amo Bob. Bob ferveu antes de fechar a lâmina. Eu vou arrancar esse filho da puta do céu e matá-lo de novo eu mesmo. Por quê? O Sirius parece um cara legal. Nós os conhecemos durante a nossa pequena escala no céu depois que o Alt e o Ray nos mataram. Jim franziu a testa. Ele não entendia por que Bob estava tão bravo. Não é o Sirius que ele quer matar a gente. É, eu meio que gostei dele. Sam também franziu a testa. Não, Lord... Calma aí. Ah, tá. Ah, tá, ele tá falando. Ah, não o Lorde, seja lá o que for, que no caso seria o Sirius. John Winchester, porra. Bob fervia agora. Jim de repente ficou grato por Cass não estar conectado ao céu, então ele não tinha mais conexões para trazer seu pai de volta à vida. Talvez eles não devessem contar a Bob que Gabe havia se juntado provisoriamente ao lado deles. Aquele hipócrita, seu canalha. Bob brandiu o canivete com violência novamente. Ele vivia reclamando dos gays, do que fazia um homem que não demonstrar emoções e de como os seus filhos seriam homens de verdade. Blá, blá, blá. Eu teria cortado a vida daquele canalha intolerante só por isso, se não fossem vocês dois. Eu não podia deixar vocês dois sozinhos só com ele. Já temos ódio e maldade demais nesse mundo sem nós mesmos acrescentarmos mais. Só Deus sabe como o veneno dele mexeu com a cabeça de vocês enquanto cresciam. Sam lançou a Jean um olhar cujo significado dele, deliberadamente, não pretendia entender ou reconhecer. Ele sabia do que se tratava, mesmo que não admitisse. Não importava mais. Importa. Bom, tanto faz. Jean deu de ombros, recebendo olhares tristes de Sam e Bob. Enfim, então, nosso irmãozinho tem um filho que não é humano, mas também não é algo que devemos tentar matar. Ele só solta assim, gente. Na verdade, dois filhos, interrompeu Sam, recebendo um olhar chocado de Jim. Ele tem um afilhado, o Ted. Ted mora com a avó, mas Harry liga quase todo dia e está tão envolvido quanto pode em outro continente. Ok, bom, o Ted é humano. Jim tentou recomeçar. É, ele sabia do afilhado, mas não era tão insistente quanto a morte. Principalmente, Sam, o idiota irritante que era, interrompeu novamente. O pai do Ted era um lobisomem, e ele tem alguns dos genes, mesmo que não mude. Espera, devagar. Bob bateu a faca na mesa para chamar a atenção deles. Mas o quê? O quê? Olá a todos! Um ruivo olhou timidamente para a porta da frente que acabaram de abrir. É seguro entrar? Tem algum caipira bravo com armas? Jorge, eu disse para você ficar para trás! Um grito indignado veio de fora da casa antes que a cabeça de Jorge desaparecesse do lado de fora da porta novamente, como se tivesse sido puxado para trás. Calma aí. Eu não sei. Você tem alguma arma com você, Bob? Jim ergueu uma sobrancelha para o homem. Entrem, seus idiotas. Bob rosnou irritado na direção da porta. Esses dois começaram um maldito apocalipse e eu ainda não atirei neles. Além disso, mataria vocês dormindo de qualquer jeito. Menos chance de retaliação contra o homem de cadeiras de rodas. Me sinto tão amado. George enxugou dramaticamente uma lágrima falsa no rosto, com um sorriso enquanto ele e Harry carregavam braçadas de sacolas do Walmart para dentro da cozinha. Você comprou a loja toda? Bob resmungou diante do enorme valor investido. Só as partes boas, George respondeu com um sorriso irônico. Eu trouxe seus hambúrguer, disse Jane. Nunca diga que eu nunca fiz nada de bom para você. Harry sorriu para ele. E Jane não conseguiu conter o sorriso. Ele ia preparar os melhores hambúrgueres para todos.
Então eu vou fazer os meus famosos hambúrgueres para o jantar. Ele disse orgulhoso a todos. Eles ficam melhores quando todos os ingredientes estão fresquíssimos. Então vistam suas calças elásticas e preparem-se para consumir todas as calorias do dia em uma única refeição. Oh, eu posso convidar o Morty? Comprei algumas roupas para ele e eu quero que ele experimente. Perguntou Harry, tirando algumas roupas de bebê de uma sacola. Primeiro eram 2 shorts, depois 3 camisas. Uma era azul com um sapo de desenho animado, parecia da Disney, se Jim tivesse que adivinhar, mas ele não tinha certeza de qual filme. A próxima era marrom com uma preguiça. A terceira era preta com um dragão verde. Jorge, você poderia consertar isso para mim, por favor? Harry entregou a camisa de dragão ao amigo. Ainda não contamos a Bob sobre morte. Sam informou a eles, enquanto todos assistiam fascinados, quando George pegou sua varinha e tocou no dragão, mudando de um verde de desenho animado para um que parecia muito realista e vermelho. E ele estava se movendo. Aquele do desenho animado é mais parecido com Welsh Green, mas não exatamente. Mas o do Morty definitivamente deveria ser o Rábio Córneo húngaro. Harry informou enquanto guardava as compras, como se todos soubessem do que ele está falando. Obrigado, George. Você é brilhante. Bem, que me danem. Bob estendeu um dedo para cutucar timidamente o dragão que se movia lentamente. Como está lidando com tudo isso, Sr. Singh? Perguntou George, observando o homem atentamente, como se estivesse pronto para lutar a qualquer momento. Jim respeitou profundamente aquilo e sentiu uma espécie de frio na barriga. Devia estar com indigestão. Bem, George tirou um chapéu e passou a mão na cabeça com um suspiro. John ter outro filho não deveria ser uma grande surpresa. Ele fugia deixando aqueles dois comigo com frequência. Ou sozinhos num quarto de motel. Sam resmungou baixinho, e Jim apenas franziu os lábios. Essa coisa de bruxa é um choque, não vou mentir, mas já faz anos que lidamos com bruxas, anjos, demônios, metamorfos, tupas, e o que mais você quiser. Então não tem nem muito mais o que te puxar do tapete. Se é o que você, se é que você me entende, bufou Bob. Acho que estou mais bravo com John e sua intolerância hipócrita todos esses anos. E talvez eu devesse ouvir sobre esse seu filho. Eles te contaram sobre Ted? Harry colocou o leite na geladeira e fechou a porta. É, afiliado lá na Inglaterra, né? Bob perguntou a todos. Meio lobisomem? Mais um mago. Mais um metamorfomago, acrescentou George. Isso significa apenas que ele pode mudar sua aparência. Ele continuou diante da confusão de todos. Tecnicamente, ele é da Andy, já que ela tem a custódia. Continuou Harry com um pequeno sorriso. Eu o amo e farei o que puder. O Morte é... Ele parou de falar. Parece não saber como explicar. Morte não é realmente uma criança. Sam tentou terminar. Mas também meio que é, George acrescentou na pausa. Morte também não precisa que você compre roupas para ele, Jim revirou os olhos. Pegando, pegando um pequeno par de meias com listas vermelhas e douradas. Mas elas são tão fofas. Comprei algumas camisas para Ted também. Roupas de bruxas não costumam ter personagens divertidos que as de trouxas têm. Harry apontou para outra sacola no chão que ele não havia desempacotado. Honestamente, muitos deles têm o rosto do Harry, George Hill, que eu ainda me recuso a deixar você vender na sua loja, George Weasley. Harry cutucou no peito em advertência. Trouxa? Bob perguntou, parecendo estar se debatendo com o fluxo de novas informações. Os não mágicos, respondeu Jim com um sorriso, pois isso fazia sentir um pouco especial, pois ele estava começando a entender cada vez mais a terminologia deles. Fofo. Ok, Bob. Então, foi nessa parte que todos nós meio que surtamos um pouco. Harry avisou o homem mais velho. Tem certeza de que está pronto? Sim, calma aí. Nós pediríamos para você sentar, exceto Jim deixou um sorriso irônico. Bob resmungou algum tipo de palavrão baixinho que Jim não percebeu antes de lançar olhares de espanto. Fala logo, Sam. Foi Harry quem se adiantou e colocou a mão no ombro de Sam para detê-lo. Bob, eu acidentalmente coletei alguns artefatos poderosos durante a nossa guerra, há vários anos, começou Harry. No entanto, está começando a parecer cada vez menos que foi um acidente e mais que eu fui escolhido. Por morte, acrescentou George, encostado na parede, com os braços cruzados para que sua farinha fosse fácil e rapidamente acessível. Ele observava todos, claramente avaliando as reações e ponderando os perigos ao seu redor.
pronto para atacar e se defender. Aquela sensação estranha de frio na barriga de Jim voltou. Talvez ele devesse tomar um antisséptico bucal. O que ouvimos de vocês quando chegamos aqui foi que Lucifer tentou invocar morte, mas não funcionou. Continuou Harry, recebendo um aceno lento e confuso de Bob. A morte não pode ser invocada porque eu sou o seu mestre. Não, a morte não pode ser invocada porque seu mestre não a quis. Todos olharam para o Bob que esperou impacientemente que terminasse. Harry é o mestre da morte e ele não o deixou ir quando Lucifer chamou. Sam finalmente completou por todos. Bob franziu a testa. Como? Harry tirou o colar da camisa, mostrou o anel. Eu acho que eu sou, o quarto cavaleiro do Apocalipse, então, o Morte é a morte, e eu meio que acidentalmente o transformei em um bebê, o que ele parece gostar. Então, meio que eu tenho um filho, e ele é bem, meio que a morte. Eu amo a explicação do Harry. Em menos de um piscar de olhos, um revólver familiar voou da mão de Bob direto para de George. Jim tirou uma faca da bota assim que percebeu o que tinha acontecido, mas na verdade ele nem tinha visto Bob sacar a arma. Ai, travou aqui, calma aí. Ah, que ódio. Calma aí. Que diabos, Bob? Ele rosnou, segurando a faca em riche. Vocês deixaram um maldito cavaleiro entrar na minha casa! Bob gritou com raiva para eles. Nosso irmão! Jorge gritou de volta. Nosso irmãozinho que sempre nos ajudou. Jim agora estava firmemente posicionado entre Bob e os bruxos. Ele é a morte, Bob rosnou. É simplesmente o mestre dele. Morte faz as coisas do seu jeito, acrescentou Harry timidamente. Harry, que tal você e George irem para sua barraca por um tempo? Jim se arrastou ainda mais na frente deles. Mande a Morte experimentar as roupas novas e mande uma mensagem rápida ou uma oração para Cass sobre os hambúrgueres hoje à noite. Nós cuidamos disso. Certo, parece ótimo. George imediatamente agarrou as sacolas de uma mão, com uma mão e o pulso de Harry com a outra para puxá-lo em direção à barraca. Que diabos que eu vou deixar um cavaleiro ficar na minha casa? Bob gritava no momento em que os bruxos desapareciam. Cala a boca! Jim rosnou perigosamente para o homem que ele respeitava, mas de quem não aceitaria isso de jeito nenhum. Surpreendentemente, a boca de Bob se fechou diante da presença iminente de Jim. Ele não é um perigo para nós, Bob, tentou Sam, mas Jim apenas o dispensou. Sam tem razão, mas você precisa respirar fundo, alertou Jim. Nosso irmãozinho cresceu em um lar claramente abusivo, impediu um apocalipse, perdeu toda a família, menos nós, e é a melhor chance que temos de impedir o nosso próprio apocalipse. Segundo, 2 anjos e a própria morte. Então você precisa recuar e se recompor. Bob respirou fundo e olhou para os dois, estreitou os olhos. 2 anjos? Gabriel está se juntando ao nosso time, principalmente porque Harry está conosco. Explicou Sam, claramente aliviando um pouco da tensão em seus ombros quando Bob se abaixou um pouco. Bob, eu te amo, mas não há muita coisa que eu não faria para manter meus irmãos seguros, até mesmo aquele que acabamos de conhecer. Jim continuou seu aviso. Os Winchesters eram muito conhecidos por fazerem muito mais do que deveriam para proteger uns aos outros. Jim não via como isso não e Jim não via como isso não se estenderia ao seu novo irmãozinho agora. Vendi minha alma pelo Sammy, pelo amor de Deus. Não me custa nada pegar os bruxos e ir para um motel em vez da sua casa. Se acalme ou vamos embora de vez dessa vez. Bem, que droga, garoto. Bob ergueu levemente a sobrancelha e soltou um assobio. Você cresceu, já era hora. Como é? Tim gaguejou agora, sem saber o que diabos o homem estava falando. Eu só queria que o John ainda estivesse vivo para você enfrentá-lo assim também. Bob lhe deu um sorrisinho. Não sei sobre tudo isso com os bruxos, mas se os babacas emplumados dizem que ele é a nossa melhor aposta, acho que podemos dar uma pequena chance a ele. É tudo o que estamos pedindo, Bob, disse Sam veementemente. Mas mantenha Locke longe de mim, Bob rosnou. Agora, a morte come hambúrguer? É uma boa pergunta. Harry observou com um largo sorriso enquanto Cachel e Morty permaneciam a 1,5 metros de distância um do outro, apenas se encarando. Morty já estava na barraca quando ele e George entraram e após o confronto com Bob. E Cass chegou assim que Harry lhe fez uma prece sobre os hambúrgueres. Parecia que veemente... Não, também. Parecia que
Parecia que a veemente promessa de que nunca mais comeria um hambúrguer desde a noite que Harry o conhecera havia sido esquecida há muito tempo. Agora, porém, os dois estavam tendo um tipo de impasse, olhos azuis encarando olhos azuis. Ah, tá. Você se parece muito com um jovem Jimmy novo aqui. Cass inclinou a cabeça para o lado e começou a circular a Morte para observar muito melhor sua aparência. Marge cruzou os bracinhos e observou o que parecia ser uma versão mais velha de si mesmo, com uma expressão séria no rosto que definitivamente não era visto normalmente em uma criança. Então, você é o companheiro do meu mestre? Sim, Harry, Cass comentou antes mesmo que Harry pudesse abrir a boca para protestar. Harry tossiu e imediatamente se sentiu curar. Lançou um olhar furioso para George, que ria enquanto ligava a chaleira para o char da pequena cozinha. Meu mestre merece alguém que possa protegê-lo e que cuide dele. Começou Morte enquanto Cass estava diante dele, agora sentindo lentamente. Você merece meu mestre, Anjo? Eu posso me proteger, protestou Harry indignado. Você não deveria ter que fazer isso sempre, mestre. Morte balançou a cabeça. Além disso, você me protege agora. Você deveria ter outra pessoa para cuidar de você. Não sei se mereço, mas eu sou um soldado do céu. Cass inclinou a cabeça para a morte em concordância. Não sirvo mais ao céu e irei ajudar os Winchesters. Harry é um Winchester de sangue, mesmo que não de nome. Farei do seu mestre, meu companheiro, uma prioridade. Sua primeira prioridade. Morte respondeu desafiadoramente com um olhar sombrio de advertência. E o, o Jim estava certo. Eles já não podem contar com Cass para nada, porque o Cass sempre estará do lado do Harry. Cass pensou por um momento antes de assentir seriamente. Eu diria que a humanidade é minha prioridade, mas Harry é seu mestre. Eu ia falar totalmente, eu ia falar totalmente errado. Harry é seu mestre, vocês dois protegem o equilíbrio desse mundo. Proteger Harry protege a humanidade, então, sim, acredito que Harry deveria ser minha prioridade. Morte descruzou os braços lentamente e sorriu, seus olhos azuis brilhantes brilhando. Maravilhoso. Eu realmente gostaria de evitar a papelada de vaporizar um anjo que, não. De evitar a papelada que vaporizar um anjo causa. Ele deu um passo à frente e imediatamente abraçou Cass pela cintura. Você será o pai, então. E Harry será o pai. No caso, tem diferença no inglês, né? Que ódio. Agora, me disseram que eu tinha roupas novas? Morte soltou e correu até Harry, pegando a sacola do Walmart de suas mãos chocadas. Eu imaginei que é quase verão e seu suéter pode estar um pouco quente demais. É quente ou frio no inferno? E no céu? Ainda tem seu sobre... Ah, não. Ainda tem o seu sobretudo no porta-malas se precisar. Oh, eu adoro dragões. Marty imediatamente puxou o suéter pela cabeça para trocá-lo pela camiseta de dragão. Teve um cara que queimou uma vila inteira no século II. Isso me deu muita burocracia, mas eu nem fiquei bravo. Ele fez isso tão bem, foi lindo. Harry olhou para Cass, cujo rosto se contorceu enquanto ele soltava uma risada curta, parecendo se surpreender com isso. Você perguntou se o inferno era quente ou frio? Harry piscou. É isso que você acha chocante nisso tudo? Ainda nem falamos sobre nós, e agora você é o pai? Bem, George deu uma risada. É isso que as crianças fazem agora. Aceitei. Vi algumas Não, também. É isso que as crianças dizem agora. Acertei? Vi algumas no parque outro dia e uma disse isso para a mãe. Espera, por que você está estudando crianças em um parque? Harry colocou para saber como agir com você. Harry colocou as mãos na cintura e questionou o filho. George torceu alto e cuspiu o chá na cozinha. Correu até a pia e enfiou a cabeça debaixo da torneira para enxergar a boca com a água. Maldito Winchester! Ele gritou entre os goles d'água. Cass se aproximou, pegou o açucareiro para estudá-lo. Sal, disse ele depois de experimentá-lo. Nada mal. Harry sorriu e assentiu. Acho que vale em 3 pontos. É um clássico e ele mostrou que sabia que George era o único que colocava açúcar no chá à noite. Eu só coloco açúcar de manhã. Pai, posso ficar para o jantar, certo? Marge perguntou a Cass com seus grandes olhos azuis de cachorrinho. Cass assentiu solenemente. Jim faz os melhores hambúrgueres. Você definitivamente deveria ficar. Harry apenas suspirou para sua vida atual. Espera, vai estar frio lá fora. Deixe-me pegar seu casaco.
Tão casal, tão família. Não, calma aí. Cachel observava o estranho grupo de humanos de onde mastigava seu hambúrguer. Ainda tinha gosto de moléculas, mas seu corpo parecia apreciar a carne vermelha, mesmo que o sabor não lhe fizesse tão bem. Ele sabia que os hambúrgueres de Jim eram os mais saborosos que já havia comido na Terra. Pelo que Jim lhe contou rapidamente, Bob não tinha aceitado muito bem a notícia da condição de Harry como mestre da morte, mas estava relutante. Tudo quer que, que tivesse acontecido entre Bob Singer e os Winchesters fizeram com que o homem se afastasse completamente de Harry, mesmo lançando olhares desconfiados ao jovem com frequência. Castiel imaginou que provavelmente também não faria mal algum o fato de que a morte estar pedindo ajuda a Bob para preparar seu segundo hambúrguer, com mostarda espalhada na bochecha e usando um pequeno sobretudo. Bob parecia ter uma queda por crianças tanto quanto Jim ou Harry, é claro. É por isso que ele adotou os Winchester, gente. Morte, quer experimentar um cachorro quente agora? Jim gritou da grelha, batendo as longas pinças ruidosamente. Que tipo de cachorro é esse? Perguntou Morte, colocando um picles na boca. Nada de cachorro quente, é carne bovina. Bob informou enquanto cortava o hambúrguer do ser ao meio para facilitar que ele pegasse. Não, calma aí, não coma tanto que você vai passar mal. Harry acariciou o cabelo do ser enquanto passava. Cass não entendia a morte sendo uma criança e parecia até que, por algum motivo, ele a incentivava. Era desconcertante de que eles se parecessem tanto, mas Cass viu a expressão nos olhos de Harry e da Monty. Parecia que eles tinham se tornado um pacote, então Cass estava disposto a aceitar a situação. Pois é. Isso que ele não conheceu o Ted ainda, né? Harry sentou-se ao lado dele e Cass soltou um suspiro. Algo na presença de Harry sempre o acalmava e o fazia sentir-se mais forte, como se estivesse conectado ao céu novamente. Bom hambúrguer? Perguntou Harry com um sorriso que parecia um pouco inexpressivo, como se ele não quisesse mesmo falar sobre comida. Cass franziu a testa, ele ainda estava com dificuldade para entender todas as emoções dos humanos, e parecia estar atrasado mais uma vez. Sim, tão bom quanto qualquer comida mortal, disse ele em resposta à pergunta. Será que eu fiz algo que te deixou angustiado? Não entendo bem as nuances, e estou tentando. Não, Cass, puta merda, você está ótimo, você é maravilhoso. Cass o interrompeu. O que foi bom, porque Cass não tinha muita certeza de onde queria chegar com aquela afirmação. Eu não deveria ter contado a morte que estamos juntos? Perguntou ele em seguida, imaginando que aquele poderia ter sido o início da angústia de Harry. Harry apenas riu. Talvez ele não tivesse angustiado? Sério, está tudo bem. Harry pegou a mão dele depois que Cass largou o hambúrguer. Cass entrelaçou os dedos nos de Harry, adorando a sensação da mão calejada de Harry na sua. Harry sorriu para ele. Ainda não conversamos sobre nós. Não sei bem o que você espera de mim e pensei que talvez devêssemos conversar antes de simplesmente prometer coisas ao Morte e concordar com a versão dele de brincar de casinha. Sei que nem sempre parece, mas sei muito bem que ele não é realmente uma criança. Mas também parece feliz quando tratado como tal e não sei como você quer se encaixar nisso. Cass piscou e sentiu um sorriso. Normalmente sou eu quem não entende as expectativas dos outros. Harry deu uma risada irônica. Bem, parece que somos um casal bem parecido. Normalmente nunca entendo o que as pessoas esperam de mim até que seja tarde demais. Então, o que somos? Amigos, namorados, indo com calma? Não. Cashel não percebeu que havia tantas opções para escolher. Ele havia escolhido se comprometer com Harry. Pensou que era isso. Harry era dele agora e ele era de Harry, certo? Mas ele não sabia como pedir esclarecimentos. Estamos juntos, não estamos? Ele finalmente saiu. Bem, é. Harry sorriu apertando sua mão. Cashel se viu relaxando um pouco diante da clara aceitação de Harry a ele a qualquer coisa que ele escolhesse. Mas, quando eu te apresentar alguém, como você quer que eu te chame? Eu sou Castiel. Ele franziu a testa. Eu sou um anjo do Senhor. Eu amo. E meu? Harry questionou. E Castiel finalmente entendeu. Ah, seu parceiro seria o termo correto? Acho que está perfeito. Harry sorriu e Castiel sentiu que sorria em resposta. Ele conseguiria. Ele conseguiria. Não era tão difícil quanto ele pensava inicialmente. Há alguma outra decisão que eu preciso tomar? Perguntou ele, refletindo sobre as outras perguntas de Harry. O que significa ir devagar?
Bem, beijar é ótimo e deveríamos continuar fazendo isso. Concordo, Cass acrescentou rapidamente. Harry lhe deu um sorriso enorme e Cass realmente queria beijá-lo novamente naquele momento. Fazer mais do que isso, podemos esperar ou... Ah, sexo. O Cass totalmente tipo, ah tá, sexo, você tá falando? Beleza. Castle suspirou aliviado, finalmente entendendo o que estava acontecendo. Sim, deveríamos fazer isso algum dia. Parece uma experiência prazerosa. Eu amo ele tratando isso como se fosse um acordo, tá ligado? Porque ele simplesmente não tem essa noção humana, tá ligado? É muito bom. Ele está falando isso como se fosse um fato. Não, a gente deveria fazer um dia assim. Merincast! Harry ficou vermelho de vergonha e olhou ao redor. Mas ninguém estava prestando atenção neles, já que Dean ainda estava interrogando, Sam e George estavam falando sobre a guerra de pegadinhas e o que Gabriel poderia estar e o que o Gabriel poderia estar planejando, e Bob e Marty pareciam estar se unindo por causa de dragões. Você quer esperar? Perguntou Cass diante do constrangimento do homem. Não tenho vontade de fazer nada que te deixe desconfortável. Intimidade sexual não é algo que eu precise, embora eu tenha ouvido dizer que é algo agradável. A maioria dos humanos parece ansiar por isso. Harry calou com um beijo, e Cass aprovou imensamente a estratégia. Eu adoraria transar com você. Eu espero que não tenha cenas explícitas. Eu não sei se essa porra tem cenas explícitas, mas até onde a gente leu, não parecia ter. Eu espero que não. Harry se afastou um pouco e disse sem rodeios, em voz baixa. Cass apreciou muito a franqueza. Isso o salvou de maus entendidos. Eu gostaria disso. Cass assegurou-lhe. Talvez a gente espere até eu não dividir mais o quarto com George ou os meus irmãos. Eu não tenho o melhor histórico de intimidade física. Costumo surtar um pouco, então talvez a gente espere um pouquinho, mas tudo bem? Esperarei o tempo que desejar. Cass assegurou-lhe, tentando garantir a Harry. Tentando garantir que Harry entendesse que era a mais pura verdade. Mesmo que isso nunca aconteça, escolhi você, Harry Potter Black. Anjos, não temos relacionamento com vocês humanos, como vocês humanos. Mas quando decidimos escolher um parceiro, é o fim para nós. E eu escolhi você assim que toquei sua linda alma e senti a sua dor e amor através das cicatrizes, o que só torna tudo ainda mais especial. A expressão de choque a expressão chocada de Harry disse a Cass que talvez aquilo fosse um pouco de honestidade demais. Ele nunca conseguia saber quando recuar. Daquela época, desculpe se te deixei desconfortável. Cass franziu a testa. Talvez precisasse, talvez precisasse explicar melhor. De qualquer forma, você está preso a qualquer tipo de relacionamento comigo, mas sua alma ressoa com a minha graça. E eu sabia, e isso confirmava cada vez que conversávamos, que eu queria passar o máximo de tempo com você quanto você permitisse. A eternidade, se possível. Bem, droga. Acho que não vamos com calma, então. Harry deu um sorriso brilhante antes de agarrar um punhado do casaco de Cass e puxá-lo para um beijo ardente. Arrumem um quarto, Jim gritou para eles da churrasqueira, e ambos o ignoraram cuidadosamente. Ai, o próximo capítulo tem o Crowley. Meu Deus, o próximo capítulo tem o Crowley. Gente do céu. Vamos ver os comentários. Família pra você, família pra você, família pra ele e família pra ele também. Hoje é o dia das famílias e do amor e do Jim friggin Winchester dizendo eu te amo. Que? Eu tenho tantos comentários e sentimentos, mas sempre que estou prestes a postá-los, eles simplesmente evaporam. Mesmo assim tento. É um ciclo vicioso. Morte é adorável. Cachel tem sido um apoio incondicional. Não sei se estou usando corretamente para Harry desde o começo. Sam e Dean são ótimos irmãos mais velhos. Dean sempre foi ótimo e Sam tem um modelo incrível, se é que eu posso dizer. Bob precisa dizer aos seus filhos idiotas o quanto os ama com mais frequência. Eles claramente precisam. E Crowley, sim, dê-nos Crowley. Eu tô literalmente isso. Crowley, pelo amor de Deus, apareça. Nossa, mano, vocês não sabem. Eu quero o tio Crowley.
pode ser pedir muito. Ele só vai sentir aquelas emoções humanas irritantes muito, muito mais tarde, canonicamente. Mas eu ainda quero um tio Crowley que nunca seja uma ameaça para o sobrinho Morte. Alguém aí se lembra do estereótipo de babá relutante? Apenas fatos. Nossa, muito bom. Vamos ver se tem mais algum. Harry e Cass têm um filho agora e Morty passando os dias observando crianças para poder imitá-las é hilário. É bem isso. Que mais? Ah, isso é honestamente tão incrível que amei muito. E aí, Crowley está vindo. Adoro Morty assistindo criança, provavelmente para que ele possa agir melhor como uma. Tão adorável, estou super animado para o Crowley. Ele é o meu personagem favorito. Ai, muito bom. Ah, bem, nossa, isso é lindo. Provavelmente já disse isso antes, mas preciso repetir, porque sua escrita é fenomenal e me emociona muito com esses personagens. Bob dando uma surra no John seria tão lindo. O bastardo hipócrita merece mais do que um olho roxo um olho, um olho roxo e feio. Jean defendendo o Harry, mostrando sua devoção aos seus irmãozinhos. Eu amo isso. Eu também amo que o George e o Jean estejam pregando peças um no outro. É uma sensação de cura para ambos os lados. Com o George não pregando muitas peças desde que perdeu o Fred e Jean não sendo realmente capaz de fazer coisas infantis como pregar peças muito barra nada enquanto cresciam. Sei que o Bob ainda está muito desconfiado depois da revelação, mas adoro que ele continue sendo bem carinhoso. Continue não, porque ele nunca tinha conhecido, né? Mas tipo, adoro que ele consegue ser bem carinhoso com o Morty. Ele vai acabar adotando o Harry e seus filhos antes que perceba. Com certeza. Próximo capítulo já terá o Bob agindo como um pai. Certeza. A conversa com Cass parece tão simples, ao mesmo tempo em que é uma dança semi-complexa de sentimentos, gentileza e constrangimento. Ambos são meio atrofiados emocionalmente, mas estão tentando, e eu adoro isso. Eles querem fazer o que é certo pelo parceiro e eu os amo. Ah, essa é a minha história favorita que estou lendo agora. Reli o capítulo do beijo tantas vezes enquanto esperava por esse. Muito obrigado por atualizar. Eu tô muito assim, gente. Nossa, mano, desde que eu encontrei essa fanfic, eu simplesmente estou fascinada nela. Eu não tenho muito o que falar. E eu tô muito ansiosa pro próximo capítulo, porque a gente finalmente vai ter o Crowley. Mano, desde o primeiro capítulo eu tô esperando o Crowley, tá ligado? E eu tenho que confessar, eu queria muito uma personagem dessa fanfic que eu tenho pelo menos quase certeza que não vai aparecer, porque ela canonicamente só aparece nas últimas temporadas. Mas ia ser muito interessante a relação dela com os personagens de Harry Potter, eu imagino, tá ligado? Que no caso é a nossa queridíssima Rowena. Nossa, ver a Rowena, eu sinto que ver a Rowena se relacionando com Harry Potter ia ser muito foda. Porque, tipo assim, uma coisa que tipo, eu pensei quando eu tava assistindo Supernatural e apareceu a Rowena, porque, tipo, os últimos temporadas eu assisti faz pouco tempo, não faz muito tempo. Então eu conheci a Rowena de verdade faz pouco tempo. E eu já conhecia essa fanfic. Então eu consegui associar muito bem. Mas foi, tipo, pensando, tipo, a Rowena, ela é uma bruxa. Só que ela é uma bruxa daquelas que fez acordo com demônios. É lógico, porque em Supernatural, canonicamente, só existe esse tipo de bruxa. Mas ela é uma bruxa e no começo ela é má, ela é uma vadia, ela é uma vaca, não tem como defender. Mas no final ela é uma personagem muito boa mesmo. E aí eu fico imaginando se a Rowena se ligasse com Harry Potter, e aí, tipo, eu acho que iria ser muito foda se eles fizessem simplesmente. Dá pra fazer algo muito foda, que é simplesmente colocando a Rowena, Rowena Mac alguma coisa, não lembro o sobrenome dela, sendo simplesmente a Rowena Corvinal, tá ligado? A fundadora de Hogwarts. Imagina isso. Tipo, ela simplesmente parecendo, tipo, totalmente vadia e tal, porque a Rowena é totalmente vadia, não tem outra coisa que eu posso falar.
E aí, tipo, simplesmente o Harry e o George parando e pensando, você me lembra alguém? Você me lembra alguém? Eu não sei. Tem uma. Entendeu? Nossa, ia ser muito bom ela sendo a Corvinal, tá ligado? Ela simplesmente tendo fundado Hogwarts. Mas a probabilidade de ela aparecer é muito pequena. Como ela é uma fanfic, eu não vou realmente falar que é nula. Mas é muito pequena, porque o autor tá seguindo muita linha realmente do que aconteceu nessas temporadas, entendeu? Então, tipo, simplesmente, não tem muito o que falar, tá ligado? Mas ia ser muito, muito foda se ela aparecesse. Nossa, eu ia amar muito. Ia ser uma puta referência, entendeu? Mas enfim. Agora nos próximos capítulos. Gente, a gente ainda vai ter a Guerra de Pegadinhas, que ela ainda não acabou. Não sei pra onde vai. Mas eu acho que isso vai ser mais para desenvolver o relacionamento do George e do Odin. Não é simplesmente algo o que o autor colocou por colocar para, tipo, aliviar o clima nem nada. Eu acho que é mais, tipo, realmente para aproximar os dois. Eu acho que vai acontecer alguma coisa nessa guerra de pegadinhas que, tipo, vai colocar os dois juntos, tá ligado? Os dois em confronto. E o Crowley, nesse momento, eu não sei o que eu espero do Crowley. Porque ele pode ser tanto um babaca nessa cena, quanto aquele personagem que você fica tipo, meu Deus, sabe? O Crowley a gente tem esses dois lados. Então eu não sei o que espero do Crowley, mas eu tô muito ansiosa pra ver a parte do Crowley. Não tem como, eu tava esperando isso há muito tempo. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse capítulo. Eu particularmente gostei, apesar de novamente não ser tão importante pra trama. Foi mais um negócio levinho e tal. É... Então eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui o que vocês acharam, o que vocês esperam para os próximos capítulos. Se vocês concordam com a minha opinião sobre as pegadinhas e o Crowley. Também comentem aqui recomendações de fanfics que vocês queiram ver aqui. E aqui tem sempre. Não, também. Primeiro, aqui no link. Aqui na descrição sempre tem o link da fanfic que a gente está lendo. Para vocês curtirem, comentarem, compartilharem para apoiar o autor. E aqui eu sempre estou deixando a outra fanfic que a gente está acompanhando, que no caso é o Em Avante. Que tá muito boa também. Amanhã provavelmente sai capítulo novo. Eu não vou colocar com certeza, porque ainda não tem pronto nem nada. Mas provavelmente sai capítulo novo. E eu tô muito ansiosa pra concluir essas duas fanfics, eu confesso. Ao mesmo tempo que, tipo, em Avante eu tô com mais ansiedade de realmente acabar. Porque apesar de eu estar gostando dela, eu acho que eu não tô tão apegada a ela quanto eu tô a Quarto Cavaleiro. Porque eu sinto com em Avante é uma fanfic de Egos. Então eu provavelmente consigo encontrar outras fanfics que seguem a mesma linha, tá ligado? Só que com o Quarto Cavaleiro, eu só tenho essa fanfic que trata as relações assim, tá ligado? Porque, tipo, a gente tem outras fanfics que são crossovers entre Supernatural e Harry Potter. Mas eu acho que tem umas três fanfics que são realmente do Harry sendo um Winchester, sendo irmão dos Winchesters, tá ligado? E eu já li as outras, tenho que confessar. Então aí eu tô, tipo, muito apegada a essa, porque eu fico, tipo, depois que eu acabar essa, eu nunca mais vou poder ver essa relação dos três juntos, tá ligado? E eu tô, tipo, muito, meu Deus, eu preciso mais disso, sabe? Enfim, aí eu tô muito apegada a ela, então eu tô com muita dó de terminar ela. Ao mesmo tempo que eu quero consumir ela o mais rápido possível, porque ela é muito boa. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse capítulo. E que vocês estejam gostando dessa fanfic tanto quanto eu tô gostando, sinceramente. É isso, gente. Tchau.